Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando início a essa jornada incrível que é o AdoreCast. Estamos no nosso primeiro podcast, abrindo os trabalhos aqui na nossa sala de estúdio, que não é um estúdio, né, Malu? Mas pode se tornar, tudo é possível ao que crê. E você que vai estar conectado com a gente, já deixo aqui para você. Vai ter um canal, você vai se inscrever nesse canal, ativar as notificações, isso é muito importante. Por quê? Porque você vai estar por dentro de tudo que vai estar acontecendo, a hora que sair os cortes deste podcast, né? Quem está comigo hoje aqui, ajudando nesse processo, é a nossa social media, repórter de rádio, Malu Constância. Bom dia, Malu. Bom dia, pastor. Bom dia, Alfeu, que está por trás das câmeras. Muito importante. Eu sou muito ansiosa, porque é o primeiro vídeo do canal, nosso primeiro podcast, e com uma pessoa que eu gosto muito, muito, muito. Para mim é muito importante esse dia. É isso aí, gente. Então, para você que vai acompanhar a gente vai trazer sempre aqui histórias reais. Nós vamos compartilhar, e hoje, até falei ontem, a pastora Fábia vai ser uma das nossas entrevistadas aqui no nosso AdoreCast, e muitos outros irmãos que tiveram uma experiência com Deus, porque a nossa vida ela é feita de experiências, e ainda mais quando tem intervenção de Deus, quando Deus muda cenários, né? E o nosso intuito aqui é fazer com que mais pessoas acabem recebendo essa porção de fé, né, Malu? Então é muito importante usar aquilo que a gente tem para propagar o evangelho. Quando Jesus disse para os seus discípulos assim, ide por todo mundo pregar o evangelho até os confins da terra, eu gostaria de comunicar a vocês que os confins da terra estão chegando lá, porque o AdoreCast chegou. Vamos lá, gente. Então, talvez você não tenha visto já nos stories, mas não percebeu. Hoje nós vamos receber aqui no nosso AdoreCast a Juliane, que vai falar um pouquinho como foi esse processo todo de enfrentar o câncer. E nós estamos no Outubro Rosa, né, Malu? E o que é o Outubro Rosa? Outubro Rosa é o mês de conscientização com relação à saúde da mulher e ao câncer de mama. Nesse mês, todo mundo começa a falar sobre o câncer e é muito, muito, muito importante o autocuidado. É por isso que a gente fala de conscientização, da mulher se perceber, se conhecer que tem algo diferente acontecendo no corpo dela e procurar um médico. É isso aí, gente. Então, assim, diagnóstico precoce faz toda a diferença e a gente pode perceber que isso faz tudo. Até mês que vem é Novembro Azul, né? Novembro Azul é os homens, né? O homem é mais relaxadão. Mas só para você entender que hoje nós temos aí um negócio para você. Quanto mais cedo o diagnóstico, 90% de chance de ser curado. Imagine, se mais cedo o diagnóstico, 90% de chance. Agora pensa isso com a fé. O que a fé não faz? 100%. Move tudo, né? Então, vamos falar sobre essa jornada de fé. Bom dia, Juliane, seja bem-vinda ao AdoreCast. Como é que tá o coração aí? Bom dia, paz. Tá bem. Vamos lá. Vamos começar? Vamos começar. Então, conta um pouquinho pra gente da sua história. Você nasceu aqui em Foz do Iguaçu, né? Sim, eu sou de Foz do Iguaçu e a minha história eu vou começar em 2013, na verdade, quando eu perdi a minha mãe pro câncer, né? Então, você já teve uma história, então. Chega só um pouquinho mais pra frente, assim, pra ficar mais fácil. Pode puxar a cadeira. Se ajeita. Isso aí, melhor. Então, você já teve um início lá na sua mãe. A sua mãe Sim. teve câncer do quê? A minha mãe, quando nós fizemos a biópsia, constatou que foi no pulmão, mas como ela demorou muito para ir ao médico, né, já tinha dado metástase, né? Então, foi aí que eu me alertei quando ela faleceu e comecei a fazer exames preventivos, né, periódicos, porque realmente... E nesse período você já estava na igreja, já tinha uma vida de fé e tal? Não? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu era... Ai, pastor. É podcast, minha filha. Aqui tudo será revelado. Quase tudo, gente, brincadeira. Eu já havia me batizei com 13 anos, né? Eu mesma fui à igreja, eu nasci numa família cristã, porém eles eram desviados da igreja, Sim. né? Então, quando você recebe a notícia que a sua mãe
foi diagnosticada com câncer e você não estava na igreja nesse período. Como que você recebe essa notícia? Como que foi esse processo? Na verdade, assim, eu comecei a ir à igreja, voltei para a igreja, quando minha mãe diagnosticou. O famoso, gente, e não tá na Bíblia, tá? Isso aqui, gente, isso aí não tá na Bíblia, tá bom? Se não vem pelo amor, vem pela dor, tá maluco. Não tá na Bíblia. Pois é. Isso aí não tá na Bíblia, foi nessa época. Foi nessa época, minha mãe, acho que foi em 2012, em dezembro, dia 24, ela passou muito mal. E aí, né, a gente começou, a gente não sabia que ela tinha câncer, ela já estava com câncer em fase terminal, a gente não sabia, então dependendo, né, assim, de médico, demorou um pouquinho. Então, em janeiro, do dia 1º de janeiro até o dia 12, eu comecei uma campanha na igreja todos os dias, você vê que coisa, né? Voltei para a igreja, eu ia todos os dias à igreja fazer uma, né, oração, tinha pastores de fora, né, que era um rapaz, um pastor que eu conheci na minha adolescência. Eu reencontrei ele na rua, ele falou, vamos lá na igreja, eu fui. Então, voltei ali, naquele momento, ali me apeguei a Deus, naquele momento, né? Buscando a cura da minha mãe, até então eu não sabia que era câncer. Então, aí foram 8 meses até ela ser diagnosticada mesmo com câncer e em estágio terminal, já estava no corpo todo. Cada exame que pegava, assim, era incontáveis nódulos no pulmão, incontáveis nódulos no... Então, foi um choque, né? E daí ela faleceu. E em julho, meu pai faleceu 13 dias depois. Então, foi bem chocante, assim. E a sua fé nesse momento? Então, foi o que me sustentou. Aí foi quando eu enterrei o meu pai. Na madrugada que eu enterrei meu pai, que eu perdi o meu chão, fiquei, né? Nossa, né? Pra mulher, o pai é a base, né? Foi muito chocante isso, 13 dias, né? Mas seu pai não faleceu de câncer? Não, meu pai, ele foi encontrado no banheiro, morto. Quantos anos seu pai tinha? 51. A gente sabe como que é complicado passar por esse processo, e aí tudo isso gera, né, uma série de coisas. Então, quer dizer assim, a tua história é uma história que você volta para os caminhos do Senhor no momento de dor, que é na grande maioria, infelizmente, gente, eu como pastor vou tocar na ferida. Né? Vou tocar na ferida. Na grande maioria, a gente só vai lembrar de Deus, na grande maioria das pessoas, a gente vai lembrar de Deus na hora da necessidade. E a necessidade, às vezes, porque Deus não respondeu. Não é que Deus não respondeu. Deus estava lá te olhando, mas você só lembrou de Deus naquele momento. E aí você recebe esse momento, você volta para o Senhor e aí você toma esse monte de informações, esse monte de coisa, né? Sim. E digerir tudo isso e para se manter depois de tudo isso, na fé. Então, daí no dia que eu enterrei meu pai, que eu falei, meu Deus, a dor é tanta, eu não tinha como mensurar aquela dor. Deus falou comigo em alto e bom tom de madrugada, né? Me levantou e disse, você não está sozinho, estou contigo. Então ali ele me deu todo o suporte, né? E eu consegui, só que eu tive um ano de luto e um ano de questionamento, né? E eu questionei a Deus. E isso foi uma das coisas, assim, acho que é a coisa que eu mais me arrependo de fazer. Eu falava para Deus, por quê? Porque o Senhor levou meus pais, né? Então, eu questionava muito isso. Então, eu falava, mas eu não queria que ninguém viesse me falar, eu queria que o Senhor me falasse. Então, um dia, Deus me falou que foi a minha mãe que sofreu todas as dores e ela jamais me questionou a ele, né? Então, quem eu pensava que era para questionar ele. Então, foi muito assim, eu calei minha boca e nunca mais questionei a Deus. Foi forte, né? Porque eu questionava muito, eu fiquei um ano questionando Deus. Né? Por que eu sentia tudo, né? Por que tinha acontecido aquilo? Então, demorou um pouquinho, eu voltei a me firmar na igreja, mas demorou. Não foi assim, né? Foi um processo. Não foi fácil, né? Tive meu irmão também, meu irmão teve síndrome do pânico, foi ele que pegou meu pai no banheiro caído, então ele ficou um ano. Então quer dizer aquele famoso ditado, maluco, que as pessoas falam assim, parece que uma nuvem negra pairou sobre a nossa casa, né? E aí a gente começa, eu não gosto de usar a palavra eu acho, quem já me conhece sabe que eu não falo, não gosto do eu acho, mas eu acredito que existe planos e propósitos. E Exatamente. A gente precisa começar a entender isso de uma maneira muito, muito forte.
Os planos de Deus, eles são totalmente diferenciados da gente. E a gente está aqui no AdoreCast falando sobre essa jornada da Juliane em relação como aconteceu, para você entender que as coisas não vêm do dia para a noite, né? Né? Elas não vêm do dia para a noite, né? A gente não percebe, Malu. Eu não sei, né? Você já teve suas experiências com Deus, eu tenho as minhas experiências com Deus. Mas quando você começa a ouvir a história do outro, é aí que a gente começa. Exato. É uma coisa assim que eu sempre falo da Juliana, eu nunca falo para você, mas eu falo para as pessoas que o jeito que ela louva a Deus é diferente. Quando ela sobe no altar, parece que ela tá entregando tanto que é totalmente diferente. E assim a gente começa a entender por que é essa entrega, por que é tão alegre, é tão disponível. É como se ela tivesse realmente ali um papel em branco. Deus pode me usar, escreve. É só quem quase perdeu a vida que entende o poder que há na vida. Essa é uma das coisas que a gente não consegue. Guarda essa daí. É só quem perdeu a vida. Guarda essa daí. Anota que essa não está no YouTube até o dia do lançamento. Mas só quem passou por uma experiência de quase perder a vida entende o poder que há na vida. Né? Então, a gente começa a entender. Tá, beleza. Aí você passa. Beleza nada, né? Beleza, passou. Não, mas você passa por tudo isso e aí você ainda demora um tempo para falar assim, não, eu preciso me segurar com Deus. Demorei, fiquei... Isso levou o quê? Quantos anos, mais ou menos? Ai, demorou uns 3 anos ainda para eu me firmar. Demorou cair a ficha, né? Demorou, porque eu já era batizada, né? Então, aí eu me casei, né? Aí eu queria ser mãe, né? E eu fui mãe, graças a Deus, Deus me deu o Henrique, né? Nossa, meu presente. E aí eu falei, não, antes de eu ganhar o Henrique, então eu comecei a ir a uma igreja na esquina da minha casa, uma igreja pequenininha, e ali eu me reconciliei com Deus, então eu casei, aí eu tive um filho. E aí a jornada continua. E quantos anos depois? Casou, passou por isso aí, estava respirando. E aí vem aquela famosa pergunta. Quando é que você começa a perceber que tem alguma coisa errada? Então, eu percebi que havia algo errado pelo meu emagrecimento, né? Eu já fazia os exames, como eu disse, mas eu comecei a emagrecer. Eu sempre fui magra, né? Mas eu fiquei esquelética. E o câncer, ele é assim, né? Ele tira sua energia, né? Então, eu achei, não, tem alguma coisa, porque Deus, né? Então, numa campanha, como é importante a gente falar do Outubro Rosa, numa campanha de Outubro Rosa, eu fui ali no postinho e falei, não, vou fazer o exame, vou lá, cheguei lá. Ah, você não chegou a fazer o tal do autoexame que toda mulher precisa fazer. Precisa, se toque, né? Literalmente se toque. Se toca, mulher. Só que no meu caso, como eu já tinha esse histórico familiar e a minha tia, por parte de mãe, já havia também falecido de câncer de mama, então tinha esse alerta para mim, né? E aí eu falei, não, eu não sentia, mas eu cheguei ao médico e falei, olha, eu quero fazer todos os exames. Você não sentia nada? Nada. E ele pegou e me mandou pro psicólogo. Ele falou, você tá caçando doença. Eu falei, opa, tudo bem. Então, peraí, vamos entender aqui. Então você fez o toque, mas não tinha nada, mas alguma coisa estava na cabeça dizendo, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada pela minha magreza. Eu sentia, né, Deus também, né, coloca no coração da gente e vai. Eu tava esquelética, dava pra ver todos os meus ossos. Dava pra ver, né? Então eu falei, não. Daí ele era Outubro Rosa e ele me colocou num dos exames. Eu não tinha 40 anos. E ele falou, você não tem que fazer ainda exame, né? Que é pelo público, né? Ele falou assim, é a partir dos 40 que você tem direito. Eu falei, não, mas a minha mãe faleceu. Então por histórico familiar, eu fui, entrei e fiz o ultrassom. O ultrassom na mama apareceu um nódulo bem escondido. Então, você vê a importância de fazer os exames também. Eu nunca ia detectar, nunca, porque ele estava bem atrás do mamilo, então não tinha como sentir. Ele ainda, graças a Deus, ele ainda era pequeno, já estava no grau 2, quando a gente descobriu. E isso foi em que ano? Isso foi em 2022, em outubro de 2022 eu descobri esse nódulo.
E aí foi a saga se era maligno ou benigno, né? Acho que o senhor me acompanhou nessa época, foi que eu te conheci. Foi aí que eu entrei. Foi aí que eu entro em cena nessa história. Eu não sei, Malu, mas parece que as pessoas... Eu não sei vocês, né? Eu sou desencucado com qualquer coisa, né? As pessoas têm uma mania muito quando elas vão no médico, né? E recebem um diagnóstico, elas vão aonde? No Google, agora no chat GPT. Isso, já vem a sentença de morte. Então, assim, né? aí isso daqui é uma coisa, gente, que a gente tem que entender, assim, né? As pessoas, quando elas recebem qualquer tipo de diagnóstico, pegam qualquer tipo de exame, elas vão procurar uma informação na internet que é muito ampla e não condiz com a realidade delas, né? E aí, assim, eu tenho certeza que você pode ter feito isso. Com certeza. Mas porque, assim, você pegou o exame agora. E o problema não é só pegar o exame. E a cabeça, como é que fica depois? Porque, assim, depende né? Tem maneiras e maneiras de se informar. Né? Igual nós estamos aqui fazendo podcast, tentando informar as pessoas, não somente do autocuidado, por causa de ser o mês do Outubro Rosa, mas também lembrar as pessoas que existe uma fé que sustenta a gente com todas as notícias. Mas como é que foi sentar na frente do médico e o médico falar para você? Como que você absorveu isso daí? Ixi, né? Primeiro foram 3 meses, longos 3 meses, exame atrás de exame para detectar se era maligno ou benigno. Depois dessa ultrassom, eu fiz uma ressonância na mama, não diagnosticou porque o médico queria descartar, daí eu fiz tudo pelo particular, né, para ir mais rápido, né, porque imagina, pode ser um nó, pode, né, câncer, se tratando de câncer, pode desenvolver muito rápido. Então eu fiquei assim, vamos, né, tinha um dia e fui, fiz a ressonância, ele falou, vamos descartar a malignidade, com certeza, não sei o que e tal, não descartou. Então vamos fazer uma mamografia, não descartou. Vamos fazer a biópsia inconclusiva. Daí fiz uma segunda biópsia inconclusiva. Aí mandamos para a imunohistoquímica em São Paulo. E aí, depois de 3 meses, isso já era final de janeiro de 2023. E nesse período você estava ainda emagrecendo, sentindo todas as debilidades. Muito magra. Esquelética. Isso já era efeitos do nódulo. Já é do câncer. Com certeza. E aí saiu o resultado, né? Que eu acho que eu corri lá para a igreja, o pastor estava lá esse dia, lembra, né? Cheguei lá. Falei contra Deus. É isso? Então vamos encarar, né? Porque ficar naquele ou não é. Tô bem ou não tô, né? Tá tudo certo ou não tá? Então, acho que isso foi mais torturante, esses 3 meses foi mais torturante em si do que quando eu peguei realmente, de fato, né? Então, vamos encarar. Né? O senhor estava ali, né? Cheguei ali e falei, o pastor tá aqui. E ela entrou, né? Porque a Juliane é muito intensa, né? Ou é 8 ou 80, né? Tudo e aí tá um negócio que eu deixo de alerta para todo mundo, né? Isso daqui é muito importante. Quem tem Jesus, quem crê verdadeiramente em Jesus, quem tem uma certeza que Deus está no controle de todos, confia sem ver. Nós precisamos saber absorver isso, né? Eu estava falando hoje com uma pessoa e eu falei sobre isso. A mente da gente é uma bênção, né? Ela cria cenários. A Malu vai me entender, né? Porque a mente, vocês duas como mulher vão me entender. A mente feminina, ela cria multicenários, multifacetas sobre tudo, né? Sim. É ou não é? Exatamente. Porque assim, vamos falar a verdade. Se a mulher olhar que vai chover, ela já sai com uma roupa, com sapato, com não sei o que. É ou não é, Malu? A mente sabota. A mente sabota. A mente sabota. Totalmente. E uma coisa que é muito importante no que você disse, o médico falou, te passou para o psicólogo porque você estava procurando doença. Isso. Na verdade, acho que ele estava preparando ela, né? Porque assim, uma das coisas que você falou é verdade. A mente, ela cria cenários e a mente nos sabota. Então, não é que o médico achou que você estava criando, mas eu acredito que o médico estava preparando para alguma coisa. Porque, vamos falar a verdade, gente. Não é todo dia que você acorda e você recebe uma notícia assim. Porque tem muita gente que, quando ele recebe o dia... Eu conheci uma pessoa, tá? Eu conheci uma pessoa que quando ela recebeu a notícia que ela estava com câncer e ela estava num estágio altamente avançado assim,
ela durou 7 dias. Nossa, Ela se entregou. Foi uma entrega, então assim, ela durou 7 dias, ela estava com metástase e tudo mais. Mas é muito emocional, né? É como você lida, por isso que a gente está aqui. Como lidar com más notícias? Como que a nossa fé, né, cientificamente é provado, tá aí, as universidades estão postando, né, as instituições de renome mundial estão falando que a oração, que a fé influencia muito. Eu perdi a minha avó pro câncer de mama e ela, sendo enfermeira, ela, por problemas emocionais, que a vida dela estava numa confusão, ela escolheu não lutar, não tratar. E isso é uma das coisas que a gente tem que dizer. Saúde mental hoje acho que deve ser um dos tops da Organização Mundial da Saúde. Porque por mais tecnológico que a gente viva, por mais cheio de informação que a gente viva, a gente tem muita informação e absorve muito pouco, e a mente processa muita coisa, e aí a gente fala assim, né, como é que tá? Então, aí você recebe um diagnóstico e o primeiro lugar que ela corre... Para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. E naquele dia, pasmem vocês, eu estava na igreja. Porque é por isso que eu sempre tive essa percepção, né? Igreja sempre tem que estar aberta. Porque no momento de desespero, você não foi a primeira e nem será a última pessoa ao receber uma notícia e lembrar do primeiro lugar para correr, que é a igreja. Porque a igreja, por mais que ela seja simplesmente uma estrutura de paredes, ela tem um ambiente diferente, né? É correr para o braço do Pai. Com certeza. Então isso faz toda a diferença. Por isso que igreja, eu sempre tenho essa percepção. Hoje a gente ainda não consegue, mas igreja para mim tem que ser aberta às 8 da manhã, fecha normal. E se nem precisar fechar, melhor. Porque você corre para a igreja, você vem toda chorosa e tudo mais, e nós oramos, e eu me lembro disso. Eu sou muito bom de memória para esse tipo de coisa. Eu não orei por Deus cura, Deus faz. Eu orei por Deus da força. Segura a lágrima, filha. Segura a lágrima. Com muitas emoções. Não, porque é demais, né? Mas é e verdade. eu aprendi a exercitar minha fé, e ainda bem, ainda eu não era membro da igreja, né? Não. Eu só visitava. Como grande maioria das pessoas que me procuram na hora da angústia, né? O socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor. Vamos frisar aqui. Mas vamos frisar, né? A maioria que procura a gente não é membro, né? Porque na hora do pega pra capar, você procura alguém que te dê respaldo, né? E eu aprendi muito, uma luzinha do céu, aprendi muito a exercitar minha fé com o pastor e a pastora Fábia, foi incrível. Ainda bem que eu já conheci a pastora Fábia, ela me atendia por telefone, acho que é o primeiro contato que eu tive com ela, minha tia, né, a Tânia, né, que já era da igreja, então ela falou, você tem que conhecer, então ela me marcava nas lives, então eu já assistia as lives, as pregações, e aí a pastora me deu um atendimento, né, e a gente ficou 2 horas conversando, e ela, meu Deus, né, então eu já criei assim, né, eu falei, não, eu preciso estar ali, aí eu membrei na igreja e foi muito lindo, quando eu membrei na igreja eu já tinha feito até a primeira quimio, quando até deve ter as fotinhas ali, foi muito emocionante, meu Deus, daí eu fiz a cirurgia, né, então logo eu fiz a cirurgia, porque eu já estava com todos os exames prontos, então eu corri lá pra Almopecã, em Cascavel. Aí fez a cirurgia. Fiz a cirurgia em 3 dias. Cheguei lá, ele falou, tá pronto pra fazer a cirurgia? Eu falei, tô pronta. E 3 dias depois eu fiz a cirurgia. Bem corajosa. Vai dar tudo certo, né? Aí tem um outro cenário do câncer que as pessoas não entendem, né? Não é só a cirurgia. Não basta tirar, né? Aí vem o lance. E aí, vamos lá. Aí você, não sei se você tem essa percepção, mas pelo marco histórico da sua vida, você já parou para pensar que o câncer tentou parar a sua história? Com certeza. Sabe? E aqui a gente abre um parênteses, né? O câncer tentou parar a história de muita gente, mas eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de quem vai assistir. Podem muitas coisas tentar parar a nossa história, mas é Deus que escreve um novo capítulo todo dia. Isso é incrível. Amém? E aí, beleza, você foi lá, fez a cirurgia. Foi na fé. E quando o médico falou, é o seguinte, a cirurgia não só basta, nós temos que fazer a tão temida quimioterapia, ou não é? Porque todo mundo, Malu, eu não sei, mas eu já acompanho gente há muito tempo, todo mundo tem um tal do medo dessa quimio, né? Porque a quimio, na verdade, é um processo de
agressão. Exato. Ele não é curativo agora, né? Ele primeiro agride, né? Mata células ruins, mas também mata as boas, né? Então, E como é que foi isso causa aí? muito dano. Como é que foi isso daí? Aí foi o choque, por quê? Não, vamos, né? Como peguei a notícia, né? Fiz a cirurgia com fé em Deus, não tive medo nenhum, fomos, né? Vai com Deus, fui, voltei, fiz sexta, sábado tava em Foz. Posso contar só um parênteses? Abrir só um parênteses antes? Pode. Antes de eu saber de tudo isso, porque daí eles fazem a biópsia, eles iam tirar o nódulo e fazer a biópsia, né? E aí eu tava esperando o resultado. E nisso eu fui à igreja, ainda não era membro, mas foi a pastora Fátima, né, pastor? Aquela, não sei. Profeta Fátima. Profeta Fátima. Então eu fui lá na frente, né, recebi uma oração e ela me entregou, né, uma palavra de Deus, disse que eu ia ser muito usada nos hospitais para ajudar muitas mulheres. Eu ainda estava de cabelo, não tinha começado o tratamento, só havia feito a cirurgia, não tinha como ela saber, né? E aí eu falei, uau, meu Deus, né? Fiquei com aquilo na cabeça, porque naquele dia eu entrei na igreja, falei, mas por que isso está acontecendo comigo aquele dia de novo, né? A velha criatura ali, por que isso está acontecendo? Só que quando eu pus o pé para dentro da igreja, eu falei, não, peraí, vou mudar essa pergunta, para quê? Para onde que Deus quer me levar? O que Ele quer me ensinar com tudo isso? Foi aí que ela me chamou e me deu essa palavra. Eu falei, opa, né? Aí veio um resultado, isso eu já vim transferida para o Costa, o doutor Dante, eu estava sozinha ainda, porque eu estava com muita fé que eu não ia precisar fazer a quimio, tão temida quimio, né? Porque a cirurgia, ok, a radioterapia também né? É difícil, não é fácil, mas também ok, mas a quimio é algo assim que, meu Deus, é complicado, não vou mentir, né? E aí, quando ele me deu ali a notícia, você vai ter que fazer quimioterapia, eu desabei a chorar. Ali no consultório mesmo, então eu sou bem conhecida pelas meninas enfermeiras lá do Costa, porque ele me colocou no corredor e todas as enfermeiras ali, a Edna, a Sueli, que me aplicou a primeira química, eu nunca vou esquecer. Então, assim, elas me ajudaram muito, né? A Flavinha, todas ali, né? A Denise, então tantas ali que me ajudaram, porque foi um choque descobrir que eu ia ter que fazer a químio, né? E com o Henry, né? 5 aninhos, aí eu queria ir para casa do meu irmão, que foi morar em Curitiba, então eu não tinha mais tempo, porque nisso você tem um período, você faz a cirurgia, acho que até 3 meses você tem que começar a fazer a químio, né? Você não pode passar disso. Já fazia 2 meses, né? Porque até eu ser transferido e tal, né? Cicatrizar todos os pontos. Então, eu não tinha tempo para ir embora. Eu tinha que ficar em Foz. E aí, o doutor Dante falou, fica tranquila, que eu vou cuidar bem de você. Aí você começa a entender que quando Deus fala assim, como é que Deus vai me usar no meio? Isso! No meio, como é que eu agora... Foi essa pergunta que eu fiz quando eu saí. Aí vai de novo, né? O tanto... Eu não sei se isso vem com o tempo da minha jornada, mas eu não sei se vocês fazem. Eu não questiono mais a Deus. Eu nem pergunto para Deus por que ele está sabendo. Porque é uma das coisas que a gente pode... Posso falar? Por favor. Posso falar? Escuta, desde quando barro dá dica pro oleiro? Meu Deus, né? Você já pararam para pensar nisso? Não, eu sou barro, mas eu quero me tornar vaso. E Deus fala, não, mas eu quero tornar você xícara, prato. Já parou para pensar, mano? Eu sou o tipo de pessoa que pergunta também e questiona. E uma das respostas dos meus questionamentos nos últimos tempos que Deus me deu foi: algumas provas vão para pessoas que eu confio que vão passar. Exatamente. Sim. Então, era a confiança em Deus que você iria passar e que Ele poderia te usar naquele momento. Eu só tenho que cuidar nesse Adorcast para não entrevistar 2, né? Eu só tenho que cuidar para não entrevistar 2, porque aqui eu sou o centrado e eu não choro, e aí as outras estão quase chorando. Mas é uma das grandes coisas que a gente precisa entender. Como é que Deus vai me usar no meu maior momento de dor? Como é que Deus vai me dar palavra de esperança aonde quem precisa de esperança sou eu? E aí eu vou lembrar algo que é importante. Nunca foi sobre quem somos nós. Nunca foi sobre a nossa capacidade, nunca foi sobre a nossa competência. Foi sempre sobre um plano que não foi explicado para a gente. E isso daqui fica para todo mundo que está assistindo o nosso Adorcast.
nunca vai ser sobre o nosso entendimento. Deus nunca, eu não sei por que a gente gosta de pedir explicação. Eu demorei até essa maturidade de fé, viu, gente? Isso não aconteceu do dia para a noite. Falar nisso, gente, eu tô precisando de café aqui nesse podcast, aqui não tem café, misericórdia, viu? Tá, mas à tarde, próxima gravação vai ter. Escutem só, isso daqui é uma das coisas que a gente precisa entender. Sim. Eu demorei. Maturidade seria a palavra para o cristão moderno. O cristão desse tempo, vamos falar a verdade, o que você passou tem que ter te ensinado alguma coisa. Com certeza. E eu não aceitava. O que você está passando tem que te ensinar alguma coisa. O que eu passei me ensinou a ser esse cara que eu sou hoje. Porque assim, por detrás dessa lente, desse óculos, tem um ser humano, ele não é pastorzão. Então, por detrás, eu tenho que ter aprendido alguma coisa. A minha maturidade, a minha fé foi desenvolvida para alguma coisa. Eu preciso ter mudado em alguma coisa, porque aí vai uma coisa que a gente, não que a gente queira que isso se repita, mas eu já falei isso e falo assim, lição que não se aprende. Se repete. Então, o que Deus está me ensinando? Deus está me ensinando a ser mais forte. Com certeza. Né? Porque caminhar nos corredores de um hospital para fazer uma química, eu já tive na oncologia, não foi uma, não foi duas, foi uma centena de vezes, de manhã, de tarde, de madrugada, enfim. Mas eu quero dizer assim, nesse mês, a gente está falando para pessoas que falam assim, poxa, minha vida agora acabou, né? Sim. Pela ciência, eu tô fadado a morrer. Mas pela fé tem que lembrar que Deus está no controle. Porque assim, os olhos são taxativos, né? Chegou a passar isso pela sua cabeça? Então, em alguns momentos só, mas é porque as pessoas, os olhos falam muito, né? Quando você tá naquele estágio de fazendo a química, você fica muito diferente, né? Você muda completamente, vocês lembram, né? Mas enfim... eu levava uma vida normal, eu ia ao mercado, escolher uma batata, assim, tinha uma senhora do lado, tipo, me dando uma sentença de morte, acho que, tipo assim, olhando, o que você tá fazendo aqui, que não morreu ainda, porque esse olhar é uma sentença, assim, muitas pessoas olham pra você. Então, mas é que, na verdade, nem sei, aí entra no tal do julgar, né? Então, assim, a percepção, as pessoas olham pra você, o que tipo você tá assim, fazendo? como que essa pessoa tá de pé? Você já parou pra pensar também nisso? Pode ser, mas é um olhar assim, não era... Tem gente que olha com um olhar de empatia, mas tem gente que olha assim, meu Deus, não acredito, né? Que ela tá aqui levando uma vida normal, né? Então é impactante. Mas voltando pro pastor, quando o pastor falou, quando eu chego no hospital e falo, como que eu vou ajudar pessoas? Eu tive isso, eu sentei numa cadeira, e nisso eu já tinha começado a fazer a químio, né? Meu cabelinho já tinha caído. E aí sentou uma a vaidade da mulher foi embora? Isso é algo que eu vou falar também depois, né? Porque realmente eu sempre fui muito vaidosa, né? E aí sentou uma mulher do meu lado. Eu falei, Deus, como que o Senhor vai me usar aqui? Impossível, eu tô destruída, né? Eu tô destruída. Eu tô com dores. Não sei o que entregar. Aí vem, não é sobre mim, né? É sobre ele, né? Que o Senhor tava falando, né? Então, sentou uma mulher do meu lado e começou a conversar comigo. E eu comecei a falar, ser usada por Deus e falar com ela, assim, coisas que eu nem me lembro, sabe? Virei amiga dela, peguei um lápis, dei muita força para ela. Ela passou, ela chegou só a fazer uma rádio, não fez cirurgia nem química, mas ela estava mais apavorada que eu. Então, é o emocional, é a fé. Ali ela não tinha, ela não conseguia se manter ali. Isso aí é uma coisa complicada. E isso faz muita diferença. Isso, quem entra ali com fé, ou quem fala, não acredito muito, então faz muita diferença. Por mais que a pessoa chegue a falecer, ela vai bem, ela vai tranquila, ela vai em paz, né? Foi o caso da minha mãe, ela foi em paz, né? Mas se a pessoa não tem, você vê a diferença, é muita diferença, sabe? Se olhar uma pessoa que tem fé e que não tem, quem fala de Deus, quem não fala ali... E tem muitas pessoas ali. Porque falar de fé e ter fé são duas coisas totalmente diferentes, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi. Eu aprendi na minha vida, porque é uma das coisas. Falar que tem fé, muita gente fala. Mas ter fé corresponde a uma atitude no meio de tudo isso, né? Então, assim, as pessoas têm fé até que ponto?
E aí você tá lá fazendo químio e tá indo, o cabelo tá caindo. E o cabelo caiu. Quando é que foi pegar a primeira? Isso aqui é pimpa. Quando é que você foi passar a escova no cabelo? Eu não posso falar de cabelo que eu não tenho. Eu não tenho por opção, mas você... Como é que foi? Todo mundo Gente assim. do céu, foi assim, eu estava no hotel, tinha ido viajar. Eu fiz químio, abusada, né? Mas fui pro meio do mato, assim, né? Parei lá e lavei o cabelo e fiz assim. Isso é um chumaço. Com 11 dias, falaram, 14 dias após a químio, começa a cair o cabelo. E foi 11 dias. Né? Isso era num sábado. Aí eu falei, mas foi um pouco ou foi assim uma quantidade que... Começou a cair demais. Eu tava no outro... Encheu o quarto. Eu comia cabelo domingo, comia cabelo o dia inteiro. Cabelo. Aí cheguei em casa, segunda-feira, e liguei pro Rony, ali do Império Capelli, tem um vídeo que ele fez. Soltou aqui, tem que pagar merchan, Império Capelli. Pagar merchan aí, Rony. Tá, e aí? Mas você tomou a decisão, não, o cabelo tá caindo e vou lá raspar. Vou raspar, não tem como ficar. Não tem como. Tem gente que aguenta, eu não aguentei. Aí eu raspei. É aquela história assim, ou vai ou racha, né? Não. Sofrer por etapa, assim, né? Porque tem a vaidade, tem gente, mas a dor, que nem a gente tá falando da químio, né? Não é fácil. É difícil. Então, assim, na hora você não pensa em cabelo. Não tem como. Não tem como você pensar em vaidade. Você só quer ficar bem, né? Tanto quando eu fiz a cirurgia, eu não pensava na estética, né? Fiz a cirurgia, se tirasse tudo, não tinha problema. Não aconteceu, foi um quadrante, né? Mas, enfim, se tirasse, não haveria problema. Eu só queria estar viva. Só queria ficar bem, né? Aí você passou pelo processo de raspar o cabelo. A gente viu, tem lá na internet, tem no perfil da Ju também, tá lá. Mas como é que foi a sua reação? Porque é o que eu falo de novo, né? É a vaidade da mulher, né, Malu? A mulher tá... Como é que foi se olhar pela primeira vez no espelho e falar assim, e agora? Olha, quando eu raspei o cabelo, ainda me sentia bonita. Porque ainda estava na primeira sessão de químio. Então, assim, a químio, ela vai... Respira. Pega ar. Então, assim, o pior não foi ficar carequinha. O pior foi vendo o estrago que a químio foi fazendo. Né? Estrago não, a cura, né? Não vamos, né, falar assim. Então, assim, mas ela, né, te debilita muito. Sim, a quimioterapia ela debilita. É um mal necessário. É um mal necessário. Então, ali, gradativamente, eu fui me sentindo... eu olhava no espelho, gente, não vou mentir. Né? Então, foi passando o tempo, as olheiras, bem, né? Eu tenho olheira, mas era muito preta, meu era toda amarela. Então, assim, uma cor, assim, não tinha cor, né? Eu me olhava, assim... E Deus no meio de tudo isso? Quando eu... Sozinha, eu não aparecia pra ninguém assim, né? Vocês sabem disso. Toda vez que eu ia à igreja, eu ia muito bem, arrumada. Quando eu ia na Costa, eles me chamavam de Barbie da oncologia. Porque lembra que teve a Barbie, o filme da Barbie? Sim. Então eu sempre ia de pink, comprar uma peruca loira, todo mundo vestia minha peruca lá, os enfermeiros, a gente dava risada, e ali eu ajudava as meninas assim, né? As meninas que estavam ali se tratando também, porque eu ia sempre muito, podia por dentro, tava doendo, mas eu tava sempre rindo. Então, assim, mas ali, eu e Deus, na frente do espelho, quando eu ia tomar banho, que eu tirava toda aquela maquiagem, porque eu tinha que estar muito maquiada, né? Quando eu tirava toda aquela maquiagem, eu chorava muito. Eu falava, Deus, eu não me reconheço. E eu falava, será que um dia eu vou gostar de mim de novo, da minha aparência? E eu falava, porque eu não me reconhecia. Eu me reconhecia mesmo. É uma fase. Você vê, né? E isso é muito de novo, eu volto a tocar nesse assunto, porque isso é muito da autoimagem que você cria. Porque a gente que acompanhou a Juliane, ela estava debilitada, estava assim debilitada, mas ela se via assim, né? Todo mundo via ela como uma pessoa extremamente você forte. Você estava bem. Você, apesar de você falar assim, eu fiquei muito feia, mas... Extremamente forte e com autoestima, né? Então, pois mas aí que tá. Mas por isso que eu falo assim. Sabem. Mas é por isso que eu digo assim, eu não sei, mas é assim, você queria mostrar para todo mundo que você estava bem. Sim. E na verdade você não estava. Então, é por isso que eu digo assim, ela e a autoimagem dela também, como isso era criada, né? Por isso que eu digo da mente, né? Ela não estava assim, aos olhos dela, ela estava super debilitada. A gente olhava e falava, não, ela está rompendo, está indo, né? Porque o físico estava batido, mas não era ao extremo, como você se via, né?
Esse é o negócio. É Como como a eu- gente... Eu estava. Não, assim, como você se vê. Esse é o lance, né? Eu para mim, me vejo forte, mas quando você depara fora dos bastidores da notícia, né? Quando você se encara, e esse é o negócio, né? Como Meu você Deus. se encara. Meu Deus. Imagine. E nesse processo todo, assim, quando é que você começa a perceber que a sua fé... Calma, essa aqui é a pergunta chave. Quando é que você começa a perceber que a sua fé é maior do que o seu diagnóstico? Na primeira sessão. Na primeira sessão de químio, que eu fui, né? E no outro dia tive que levar uma vida normal, levar meu filho para a escola. E eu levei ele e começaram as reações, né? Eu vomitei, levei ele para a escola, voltei e vomitei. E ali eu ajoelhada no banheiro, eu falei, Deus, eu não posso. Né? Eu não posso vomitar, eu preciso comer. Eu não aceito perder uma refeição. Eu não aceito. Então, em 40 minutos, eu já estava comendo. Tomei café e eu nunca perdi uma refeição. E eu mesma fazia a minha comida. Eu mesma cuidava do meu filho. E ali eu vi. Que a tua fé começou a fazer, a falar. A falar. Porque eu levantava de manhã, a químio, ela não deixa muito você dormir, ela dá insônia. E desde a primeira sessão, meu nariz começou a sangrar, até eu fui ao médico, como eu tenho sinusite, você sabe? Então essas coisas assim que a gente já tem, acaba ficando. Então não tinha nada anormal. Então eu passei, 6 meses que eu fiz de químio, meu nariz sangrava, saía sangue da boca. Eu assustava, então eu passava a madrugada tossindo, eu não dormia, né? E muitas vezes eu não sabia se... Teve momentos ali que eu vou confessar pra você, que eu fiquei, acho que na terceira sessão que eu pedi oração pro grupo de intercessão da igreja, né? Falei, olha, eu senti que meu corpo tava fraco. E oraram no outro dia, sabe? Como do nada, Deus me levantou, eu consegui terminar, fiz todo o tratamento, eu não tinha mais veia também, porque esse braço foi operado também, né? Então só podia fazer a quimio num braço. E aí também não tinha veia. Mandei lá no grupo, no outro dia eu tava toda roxa, né? Porque teve a segunda fase que era semanal as químios, né? Então, assim, Deus... Foi quantos meses de químio? De químio foram 6 meses. Foram 3 da químio vermelha, né? Que é aquela que cai o cabelinho. E depois a químio branca, né? Que eles chamam assim, né? Sim, é por cor. E aí ficou mais estranho, porque daí começou a cair os cílios e a sobrancelha. E o olho fica assim, porque daí você toma muito corticoide junto, né? Pra evitar os efeitos, pra amenizar os efeitos. Então, como ela é semanal, eu acho que eu engordei uns 800 gramas por semana. Mas é bom que deu uma inchada, eu tava muito magrinha. Mas enfim, eu fiquei muito inchada. Foi aí que eu me senti mais estranha ainda. Foi quando eu tava indo pro final da químio, porque o segundo fiquei muito inchada, assim, o rosto muito inchado. Mas enfim, eu já não ligava, né? Porque eu já tinha vencido a químio vermelha. Pra mim tava ótimo, porque quando chegasse na branca era mais amena. Então, aí já tava... Aí vinha a rádio, eu já sabia que ia fazer a rádio. Mas enfim, durante a químio, quando eu levantava, né, como eu tava dizendo, quando eu acordava, e era tanta dor no meu corpo, e eu não queria tomar remédios, né, porque, tipo assim, a gente já tá debilitado, então ficava receitando remédio forte pra dor, então eu não queria tomar. Então, aí também foi o exercício da minha fé, porque eu acordava e falava, não, eu não vou tomar remédio. E aí eu só olhava para a parede do meu quarto e, como se eu visse os montes, né, levo meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, né, todo dia que eu acordava, então meu socorro vem do Senhor. Então eu levantava, levava meu filho à escola e arrastava meu corpo por 2 horas, assim, com dor. Arrastava mesmo, né? E aí depois passava a dor. Depois de 2 horas, Deus tirava todas as dores. E no outro dia eu tava ali de novo. E foi assim. E como é que foi esse negócio de família, lidar com a família olhando para você? Como é que foi isso? Ai, família, assim, foi um pouco complicada, né? Assim, eu já havia perdido os meus pais, meu irmão estava longe, ele ficou muito sem ter o que fazer, ele, né, não podia vir, queria que eu fosse para lá. Então, assim, aí o que mais me chocou foi o meu filho, né?
que ele tinha 5 anos na época. Então, mas ele teve uma maturidade tão grande. Então, ele estava sempre ali comigo, né? Então, quando teve vezes que eu não conseguia, que eu estava deitado, falava, filho, pega água para a mãe, pega, ele pegava, ele me cuidava, assim, sabe? Então, ele foi meu grande parceiro. Ele vai assistir isso, ele fala, mãe, foi seu grande parceiro. Ele foi mesmo. Então, eu louvo a Deus pela vida dele, ele foi meu parceirinho ali em todos os momentos. Aí teve a tia Tânia, também ficava com ele, né, para eu poder fazer a químio. Eu ia fazer a químio dirigindo e voltava dirigindo, bem com sono, né, os enfermeiros, não, espera, vamos tomar um café, porque eu dormia até, porque o corticoide ali dá sono, então eu tava fazendo químio, eu dormia assim, mas eu vinha pra casa, e aí também tem um mover de Deus na minha vida, porque eu vinha dirigindo sem como, mas eu vinha pra casa, mas enfim, sempre muito feliz, sempre agradecendo a Deus, louvando, né, guerreando ali com meus louvores e deu tudo certo, graças a Deus. Passei, mas assim, resumindo, parece que é, né? Mas não é. A quimioterapia é algo assim bem intenso, assim. E você falou que recebeu uma palavra que iria ajudar mulheres e você falou que teve um episódio que a mulher sentou do seu lado. Nesse momento você começou a entender o que Deus queria? Sim, nesse momento eu entendi, né? O pra quê. E não foi só ela, tem várias meninas depois. Teve uma que fez uma sessão de químio, ela não queria continuar, ela passou mal, eu conversei com ela, aí ela falou assim, nossa, eu falo de você para as minhas amigas, você é minha inspiração, né? Então eu falei assim, uma inspiração de fé, né? Então assim, eu ajudei bastante meninas ali. Foi coisa assim, sabe, assim, surreal. Tem gente que olha para mim, nossa, oi, que eu às vezes não lembro, né, que no dia ali você tá ali, né, tomando a medicação ali, né? E você conversa, era muita gente, né? Então, às vezes eu não lembro de todos. Tem gente que me procura, nossa, que legal, você tá bem, eu também tô bem, superamos, né? Eu lembro de você naquele dia, da sua fé. Então, assim, tem coisas assim que eu nem lembro, assim, sabe? Que eu falei, que eu falava, você me ajudou bastante aquele dia. Mas sabe assim, quando você não vê? Quando você, sabe, simplesmente era guiada, assim, por Deus, assim, foi. Ai, eu não vou dizer, foi lindo, né? Porque foi doloroso. Foi doloroso, mas ao mesmo tempo foi libertador. Porque, como eu dizia para Deus, eu não aceito sair da mesma maneira que eu cheguei. Que nem o pastor estava falando, a gente questiona Deus até a gente ter a maturidade de fé. Então, ali, durante a dor, e que nem eu disse, eu tive uma noite que eu achei que eu fosse morrer, né? E aí depois Deus me visitou e o anjo do Senhor estava ali, não era um anjo da morte, né? Então o anjo estava me guardando, né? Então assim, como que eu posso dizer para vocês? Eu me perdi o que eu ia falar. Mas enfim. Mudei. Eu mudei. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Agora a pergunta. A ansiedade que eu tinha. Isso que eu queria frisar. Eu era uma pessoa muito ansiosa, né? Então, ali na minha quimioterapia, eu aprendi, né, a não andar ansiosa pelo dia de amanhã. Que eu me preocupava muito, porque eu olhava para o meu filho naquele momento e eu falava, meu Deus, será que eu vou estar vivo? Será que ele vai encontrar a mãe dele? O que vai ser dele? O que vai acontecer com ele se eu morrer? Então, ali Deus me tratou. Peraí, eu tô aqui. Entendeu? Né? Então, foi a minha libertação. Essa ansiedade que eu tinha. Então, ali eu aprendi a confiar verdadeiramente em Deus. E saber que quando eu estava fraca, é que Deus me fazia forte. Então, ali não é sobre a minha força, era totalmente sobre a força dele. Então, hoje eu sou uma pessoa bem diferente. Com certeza, eu mudei demais, né? A fé é uma coisa que você vai, né, exercitando, tipo o corpo, né? Você vai exercitando, assim. Então, a gente foi aumentando, assim, hoje. Não existe esse questionamento, né? Qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu não me atrevo a por quê. Hoje não. Então, quer dizer assim, literalmente, Deus fez assim, muda o teu jeito de falar. Com certeza. Mudou, né? Com certeza. Meu Deus. Nossa, totalmente. Eu era uma pessoa bem diferente antes. E eu digo especificamente antes da químio, né? Porque a químio que eu senti todo aquele choque. Porque, assim, quando você vai fazer a químio,
você assina duas páginas, assim, de efeitos colaterais que podem acontecer, né? Inclusive a morte. Né? Então é algo, assim, bem intenso fazer. Né? Em algum momento você achou que não ia viver? Eu achei. Nessa madrugada que o anjo me visitou, naquela madrugada eu achei que... Então você teve uma experiência sobrenatural. Com certeza. Algumas ali E aí madrugadas. a gente tem que lembrar igual o Jacó, né? Ninguém, depois de ter uma experiência, pode continuar sendo o mesmo. Não pode. Não tem como. E eu não aceitava. Eu falava, Deus, eu não aceito passar por tudo isso e sair da mesma maneira, com o mesmo pensamento pequenininho, né? E deixa eu te perguntar, e como é que foi receber a notícia, tipo assim, acabou o tratamento? Não, uma festa, né? Eu já tava, quando terminou a químio, eu já tava com um balão, bexiga lá, eu não tinha nem terminado o tratamento, não tinha nem começado a rádio ainda, eu já tava comemorando que eu terminei a químio. Você vê o pavor que eu tinha da químio, né? Então, quando terminou... Não, mas assim, a última da última, assim, aquele dia que foi assim, acordei, tomei café e hoje eu tô indo para a última vez que eu vou acessar aquele lugar para fazer qualquer tipo de intervenção. Foi assim, eu como se eu tivesse renascido. A minha vida tivesse tido um outro significado, sabe? Antes eu não... Parecia que eu tinha... Até mesmo, acho que com a perda dos meus pais, sabe? Então eu vivia assim, não tem muito sentido, sabe? Então eu vi um sentido na vida que eu não vi antes. Sabe? Eu tô viva. Então, aí, acho que vocês vêm ver, a Ju tá sempre rindo, a Ju chega e tô... Mas é porque, meu Deus, gente, então, demais. basicamente, você passa por esse processo, basicamente, entre aspas, né, gente? Mas, vamos dizer assim, que o câncer transformou a sua visão sobre a sua vida e o seu propósito. Com certeza. Nossa. E as suas prioridades, porque quando a gente passa por uma situação dessa, a gente tem uma listinha, você deve ter sua listinha de prioridade, né, mamãe? Todo mundo tem uma listinha de prioridade. Mas e quando todas as outras prioridades passam a ser segundo plano e a única prioridade se torna ficar vivo? Complicado. Eu não consigo imaginar o que passa na cabeça dela. Eu acho que esse momento que você toca o sino, que termina tudo, deve ter sido assim libertador. E como você é uma pessoa que transmite muito isso, deve ter contagiado todo mundo naquele lugar. Não tem como, né? Eu acho que todo mundo ali, quando é uma vitória ali para quem termina ali, porque realmente o que impacta muito quando a gente está fazendo tratamento é ver que pessoas não terminaram com a gente. Pessoas que a gente tá ali, cadê aquela menina que fez? Cadê ela? Ela foi internada. Ela não resistiu. Porque você acompanha uma série de casos e você vê, né? Você vê que alguns continuarão na jornada, outros não se manterão na jornada, e no final das contas você olha para a tua vida e fala assim, cheguei aqui. E aí a gente eu vou te fazer uma pergunta, o que você diria para alguém hoje que recebeu o diagnóstico? Tenha fé. Entrega para Deus, né? Porque não há diagnóstico que não possa ser mudado, não há estágio que não possa ser feito um milagre, né? Deus é especialista em fazer milagre, então não desista, enfrenta o tratamento, porque quando eu recebi, me disseram, não faço o tratamento, não faço. Teve gente que falou para não fazer? Teve gente que falou para não fazer que absurdo. O tratamento. Então, assim, não, tem coisas alternativas. Então, não, faça o tratamento, né? A medicina tá aí, é algo de Deus. Então, faça tudo o que tem que fazer. Né? São duas coisas que tem que caminhar junto, gente. Sim. Fé e o recurso. Deus deu a capacidade para o homem. Então, se a gente não acabar não usando... Então, você diria para a pessoa hoje que recebeu um diagnóstico, avance. Avance, não tenha medo. Porque, né, seja qual seja o estágio, né? Não tem. Para Deus, nada é impossível. Deixa eu te perguntar outra coisa, assim. Tá, e depois que passou isso, o que mudou na Juliana? O que a Juliana fez que não tinha feito antes? Como a Juliana começou a encarar a vida depois? Porque, assim, vamos chamar
uma nova oportunidade? Com certeza, voltei a estudar. Agora, no final do ano, vou me formar em pedagogia, que era algo que eu protelava. Então, assim, eu vivia muito para casa, para família, para o filho. Então, eu pensei assim, peraí, se eu quero cuidar do meu filho, se eu quero futuro para o meu filho, eu preciso cuidar de mim. Porque na época ali, o que era prioridade? Eu viver para poder cuidar dele, né? Porque era isso que eu pensava. Deus, eu preciso cuidar do meu filho, ele só tem 5 aninhos. Então, assim, eu comecei a me priorizar. Falei, opa. Muita coisa que ficou para trás começou a ser realizada, então. Com certeza, com certeza. E aí cheguei à igreja, quando eu, cheguei à igreja, falei, pastor, eu quero servir, né, aí isso já tinha membrado, né, aí eu falei, agora eu vou servir a Deus, porque eu preciso exercer gratidão. E aí eu falei, onde você quer que eu sirva? Eu posso? Essa palavra é bonita, né? Gratidão tem que ser praticada, né? Gratidão não pode ser só falada. É algo que tem que ser vivenciado todos os dias. E é uma das coisas que eu acredito, não sei você, porque eu posso falar assim, eu passei por situações, mas nenhuma situação relacionada à saúde que eu tive, lógico, na minha perspectiva, mas eu acompanhou assim, de perto. Eu acompanho muita gente, mas eu quero dizer assim, hoje o teu olhar para a vida é outro. Totalmente. Então, assim, isso é muito importante, porque não adianta a gente passar, Malu, por tudo isso aqui que a gente está passando, está contando a experiência. Alguém que vai assistir o AdoreCast, ela vai olhar e falar assim, peraí, se Deus deu força para essa pessoa encarar tudo, então eu também posso. Com certeza. Né? Então, assim, Ju, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que vai assistir a gente aqui depois e vai passar por esse vídeo. Qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão passando por essa situação, ou de perto ou de longe, porque se a gente for olhar estatisticamente pela Organização Mundial da Saúde, alguém do seu lado hoje pode estar passando por esse momento. Deixa uma mensagem para esse pessoal aí. Meu Deus. Então, como a gente falou, né, colocar Deus em primeiro lugar, quando chegar essa notícia, né, ou com você, ou com alguém que está próximo a você. Então, entrega para Deus, Deus vai ajudar, vai estar com você, né? Como eu disse, quando a gente está fraco é que a gente é forte, né? Como diz o apóstolo Paulo. Então, não é sobre a nossa força, é sobre a do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, é isso. E não desistir, né? Tem que ter força, tem que ter. Tem que levantar todos os dias e falar, eu vou vencer esse dia, porque era um dia de cada vez. Então, quando eu terminava o dia, eu venci esse dia. Então, é um dia de cada vez, não ficar ansioso, o que será do outro dia? Não, outro dia pertence ao Senhor. Então, vencer um dia de cada vez, né? É Malu? Estamos terminando, gente. Quando vocês, só voltando um pouquinho, porque assim, quando você escuta uma pessoa falando, não faça o tratamento, qual foi o sentimento? Sentimento assim de coitada, né? Tipo, não sabe o que fala, né? Porque a gente escuta, né? E quando alguém fala alguma coisa desse gênero, o que responder? Como você respondeu? Eu respondi justamente, eu falei, né? Porque a medicina ela é de Deus, é algo de Deus, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte também. Como a gente está falando da prevenção, né? Que é fundamental, né? Porque, como eu citei, a minha mãe, ela não ia ao médico. Quando a gente descobriu, ela já estava em fase terminal. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar na prevenção, né? Então é isso, eu acho que é ignorância. Total ignorância a pessoa falar famoso, isso. assim, tem gente que podia ficar de boca fechada, Exato. que é um sábio. Isso, meio que isso, tipo, gente, não dá, não vou desistir. Então, por isso eu falei, enfrenta, luta, né? Tem que lutar. A ciência é muito importante, a prevenção é muito importante. Até voltei nessa situação, porque a gente precisa frisar. Precisamos nos prevenir, precisamos conhecer o nosso corpo e ignorar essas vozes que... negativas. Gente, então a gente está ficando por aqui. Foi muito bom receber você no nosso primeiro podcast da Adore, o AdoreCast. E fazendo esse tema, que é um tema que envolve tantas pessoas, né? Não só as mulheres, mas
Eu acredito que a mulher se cuida mais e tudo mais, mas logo daqui uns dias tem o homem também, né? A gente tem esse lado todo, mas eu quero, né, encerrar assim, falando que o seu maior milagre não foi só a cura, né? O seu maior milagre foi a transformação que Deus está fazendo e vem fazendo. Então, se você pudesse entender isso, e muita gente entender, o teu maior milagre não foi somente ser curada de câncer, mas é entender que a transformação que Deus está fazendo vai muito mais além do que você possa imaginar, né? A experiência que você passou com Deus, ela não pode ser negada e ela não pode ser derrubada. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo e que você possa entender. E obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente a sua história, um pouquinho da sua vivência com Deus e saber que hoje você pode se olhar no espelho e dizer assim, tô de pé. Amém. Tô de pé, brigadão. Obrigado, Malu, por ajudar eu aqui. Quase que a entrevista Malu, cara. Tinha as perguntas aqui na minha cabeça, aqui, quase que eu soltei aqui. Quase, Alfeu, quase. O Alfeu que saiu hoje aí, obrigado, gente. Então, gente, ó, fica aqui o nosso agradecimento, nosso primeiro AdoreCast. Vai ser lançado aí um canal oficial do AdoreCast, né? Logo, então você aciona as notificações, tem conteúdo novo sendo lançado, tem entrevista legal e a gente tá lançando esse projeto piloto, que não é só um projeto piloto, né, Malu? Quem que sabe tem mais coisa por aí, né? Ah, com certeza, temos muitos testemunhos e o importante o testemunho porque nos ajuda a fortalecer, a nossa troca é o que sustenta, um suporte, dá suporte ao E esse outro. é o nosso maior objetivo, pegar testemunhos dos nossos irmãos que estão aqui com a gente no dia, porque assim, a gente tá numa igreja grande e tem muita gente passando, e às vezes tipo assim, eu sei só que você é a Malu, mas tem uma história por detrás da Malu. Obrigado, Ju, por compartilhar a sua história, tá bom? Que Deus abençoe, que você seja ricamente abençoado. Obrigado por compartilhar um pouquinho do nosso AdoreCast, contar um pouquinho, abrir o seu coração pra gente e para quem vai ouvir, e que o maior objetivo aqui é mostrar para todo mundo que o nosso Deus não mudou. Ele continua fazendo milagre. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.